torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros e essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então torne-se membro, vire membro do canal. Vai. Escolástico, de Paulo Orósio, de Zósimo, das cartas ou dos discursos de Constantino, onde, nas fontes autênticas, se encontra Constantino afirmando que Jesus Cristo é Mitra. E onde ele diz que, na mesma ocasião em que vira a cruz, ele tinha visto um Deus Sol pagão. Me diga qual o discurso de Constantino, qual carta, qual documento autêntico, Rodrigo Silva, de onde o Senhor tirou isso? Não precisa responder, eu sei a resposta. O Senhor tirou isso das ilações e das deduções de autores ateus e protestantes norte-americanos. Mas isso não é fonte, são estudos, no máximo hipóteses. Eu quero a fonte dessas duas frases. Não há fonte. Constantino nunca falou que Jesus é Mitra. E nunca deu aos soldados uma versão pagã da visão que teve em 312. Afinal, as únicas fontes que nós temos da visão de Constantino, as únicas fontes próximas, são Eusébio e Lactâncio, e nós acabamos de lê-las. Isso não aconteceu. Constantino não disse essas coisas. É invenção. Mas no ponto em que nós chegamos, eu tenho que dar o braço a torcer. Houve sim uma questão, um momento no meu react, em que eu de fato escorreguei. Eu reconheço que houve sim um sincretismo no século III entre o Sol Invictus tradicional e Mitra. Nisso ele tem razão. Houve sim no tempo de Aureliano uma identificação entre esses dois deuses. Mas disso ele salta para dizer que ele diz que o Sol Invictus é Mitra. E disso ele salta para dizer que Mitra é Jesus. Ô, Vossa, pausa aí rapidão. Tu botou em 2x, foi, Vossa? Desse sincretismo feito entre o Sol Invictus e Mitra. 1.5. Tá 1.5 mesmo? Do nada ele acelerou, dá play. O Lucas Lancaster do nada tá rápido, que só porra, não tá assim antes não, dá play, mano. Saltar, afirmar que Constantino declarou que Jesus é Mitra, é uma falácia, é um sofisma. E qualquer analfabeto deveria perceber. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que ele insiste nisso. Inclusive, ele fica 20 minutos do vídeo dele de resposta a mim, falando de Mitra, Sol Invictus. Por que ele insiste nisso? Por causa do suposto sincretismo. Por causa da paganização do cristianismo que ele sustenta que Constantino promoveu. Ele afirma que Constantino fundiu a fé cristã com crenças do mitraísmo, que era uma religião pagã oriental. Ouçamos. Então ali ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. Como é que ele poderia convencer o seu exército a adotarem o nome de Cristo, se eles não eram cristãos? E lembrem, Constantino nessa época ainda não era o imperador supremo, ele estava lutando pelo poder com Maxêncio. Ele tinha conseguido a posição de seu pai, de Constâncio. Como ele conseguiria fazer isso? A resposta, fazendo uma simbiose, uma mescla entre Jesus e o patrono do exército romano. E sabe qual era o patrono do exército romano? Mitra. E ele usa essa hipótese para sustentar a tese principal dele, que é de que Constantino não se converteu, de que, na verdade, o que ele fez foi uma grande jogada de marketing. Quando Constantino elevou o cristianismo a um status de religião protegida do imperador e se proclamou cristão, será que ele estava sendo honesto ou não? Ou tudo foi apenas um jogo de marketing político? Aqui, no começo do vídeo, ele coloca como hipótese, para concluir, no final do vídeo, que Constantino não se converteu. De fato, Constantino não tem elementos que a gente pode falar que ele se converteu realmente. Agora, por que para um protestante é tão importante negar que Constantino fosse sincero na sua conversão? Por que é tão importante atacar a conversão do primeiro imperador cristão? Porque, negando a conversão de Constantino, nega-se a sua obra e tudo o que veio depois dela, que, na opinião protestante, é a paganização do cristianismo. De fato, Constantino não tem elementos que a gente pode falar que ele se converteu realmente. O que posso dizer é que depois dele, o cristianismo se tornou romanizado. Tremendamente romanizado. Com muitos elementos pagãos que vieram para dentro do cristianismo. Então a razão de toda essa discussão é essa, pessoal. E eu acho que esse ponto também é muito caro ao próprio Lucas Lancaster, né? O Lancaster, lá no livro de São Luís, ele é partidário da tese de que há uma progressão linear e bem construída, com dois grandes momentos de crise, mais linear no sentido da capacidade da igreja de influenciar sobre assuntos terrenos, da noção de a noção agostiniana, né? De terra de Deus, de governo de Deus, que a cristandade representa. Então, para ele, a afirmação de Constantino é um exemplo nítido e claro das benesses e da forma como é possível que o poder secular apoie a obra da igreja. Então, eu vejo de alguma forma que ele poderia até contornar essa discussão com o Rodrigo Silva. Ele não precisaria, efetivamente, trabalhar tão fortemente essa noção de um imperador cristão.
embora seja verdade, embora tudo isso seja muito importante. Mas ele poderia evoluir essa questão dizendo que não, independente dessa conversão ser verdadeira ou não, a Igreja Católica continua verdadeira. Porque não é porque um determinado indivíduo, Constantino, afirmou efetivamente a liberalidade dos católicos, do ponto de vista da legislação romana, que isso seja o suficiente para, de uma forma ou de outra, neutralizar a verdade dos dogmas católicos. Então, poderia ter sido até o caso que não tivesse havido essa conversão, tivesse sido tudo por questões políticas, e ainda assim seria verdadeiro, a igreja ainda assim seria verdadeira, e a igreja ainda assim seria a verdadeira guardiã da tradição, da Bíblia e de tudo mais. Uma coisa não está diretamente... Deixa eu só te interromper aqui, Instituto Miorim. Só para responder um negócio aqui. B-Boy Warrior. Que discussão? O cara tá falando sozinho. KKKKKK. Rodrigo nem deve saber da existência dele. O Rodrigo fez um vídeo resposta a ele. B-Boy Warrior. Aí eu gostaria de perguntar para você, B-Boy Warrior. Como se sente ser um estúpido? Como é ser um estúpido? Dói. Eu gostaria que doesse. Tá. Eu gostaria que doesse. Eu gostaria que desse, tipo, uma coceira no cu, tá ligado? Mas que o braço do cara, quando o cara é estúpido, ele não conseguisse alcançar o cu. Tá entendendo? E aí ele ficasse assim, tipo... que nem o macaco que você é. Ai, meu Deus. Socorro. Mas Rasta, querido, o que você acha do que eu tô dizendo? Você concorda comigo que, independente de Constantino, a igreja continuaria? Ele não precisa fazer o caso da sinceridade, da conversão de Constantino, que eu não tenho motivo para o qual duvidar, tá entendendo? Sim. O que é bom é que, assim, o que ele tá fazendo nesse vídeo aqui já é parte do que eu gostaria de fazer com ele na quarta, porque quando as pessoas falam, tipo, Constantino fundou a Igreja Católica, eu digo, tá, como é possível afirmar isso, né? Que assim... Mas, sinceramente, quem é que afirma isso, pô? Quem é que diz isso? Quase todo protestante. Quase protestante. Mas quais protestantes? Todas as denominações. O Rodrigo Silva afirma isso aqui nesse chat, de vez em quando vem alguém dizendo Ele é de que denominação, Rodrigo Silva? Porque assim, você fala protestante do quê? É porque, Mal, existem dois tipos de protestantes. Existem os protestantes que acreditam que a igreja se perdeu e aqueles que acreditam que depois da igreja dos primeiros tempos não houve mais uma igreja propriamente dita. Ela foi cooptada e vive um grande exílio. Ela foi cooptada por Roma. Tipo, se você pegar tipo qualquer calvinista falando, tipo, ele vai falar, tipo, a igreja romana não é a igreja católica, tá ligado? Você vai ver luteranos falando isso também, tipo, porque Roma, não sei como se Roma tivesse paganizado a religião cristã, tá entendendo? Primitiva, e que tivesse aí introduzido, então, coisas como os santos, né, como a mariologia e todas essas coisas, tá entendendo? Sim. Só que, tipo, aí quando você vai pedir a fonte, tá ligado? Não tem. A fonte não tem. Por exemplo, essa fonte de... O que foi que Constantino... Tipo, você vê Adrilles falando isso, tá ligado? E eu digo, Adrilles, aonde tá isso que você tá falando sobre Constantino? Aí ele diz, isso é um fato histórico conhecido por muitos, tá ligado? Tipo, é aquele... É que nem o Marilyn Manson tentando chupar o próprio pau, né? Eu sempre volto para essa figura, porque essa figura ela é maravilhosa, cara. Que é conhecido por todos, muitos. Mas eu concordo, Instituto Miorim. Ele não precisa fazer o caso para
a conversão, a sinceridade da conversão de Constantino. O fato é que existia Papa na época de Constantino, né? E existia Papa antes de Constantino e existiu Papa depois de Constantino. Constantino nunca foi Papa. Qual que é o documento que mostra Constantino fundando a Igreja Católica? Né? Porque a gente tem um documento mostrando Cristo fundando a Igreja Católica que se chama Atos dos Apóstolos. Né? Ali está sendo fundada uma igreja. É óbvio que está sendo fundada uma igreja ali. Né? Tem que lidar com questão de sucessão de bispo, tem que lidar com todo esse tipo de coisa. Né? Narra, inclusive, as jornadas dos bispos para os diferentes lugares onde haviam, né, as outras igrejas, até eles chegarem em Roma. Né? Então, assim, não é que a igreja de Roma, eu digo, mas Paulo e Pedro estavam onde? Eles estavam em Osasco? Eles não estavam em Osasco, né? Tipo, eles estavam em Roma. Então, assim, então existe muito essa associação de Roma com o paganismo, e Roma teria paganizado. Mas você não vê. Mas veja, os cristãos andaram ali por aquele Oriente inteiro e você não vê a galera reclamando, tá entendendo? Que foi antioquizado, esse cristianismo foi antioquizado, tá entendendo? Sim. Esse cristianismo foi corintianizado, tá entendendo? Você não vê esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, quando você tem a formação do protestantismo com Lutero, você tem o príncipe, qual é o príncipe? É Frederico III, se eu não me engano. Tem o príncipe que tem que proteger ele, meu irmão, para tirar ele. Então, assim, vamos dizer, então, que porque Frederico protegeu Lutero, ele foi, então, o fundador da Igreja Luterana? Né? Calvino não teve proteção de príncipe? Desculpa, mas isso é muito mais razoável, por assim dizer. Sim, eu concordo. Explicar elementos políticos ali, porque o Lutero mesmo não gostava, mas admitia a existência ali de certos conflitos políticos concretos. Diferente, no caso dos Atos dos Apóstolos, que havia perseguição, ou seja, não havia ali um conflito de interesses imediato. E a mesma coisa ali no início da patrística também, eles não relatam esse tipo de interferência política acentuada que Lutero relatava. Então, se fosse para fazer, seria mais razoável fazer com Lutero do que com a Igreja Católica. Uhum. Então é isso, né, cara? Concordo que ele não precisaria fazer esse caso. Ô, B-Boy Warrior, tipo, tu já mostrou que é um primata, cara. Aí tu vai falar de linha da Tora, tá ligado? Irmão, por que a gente não usa a Tora para interpretar a Bíblia? Tá entendendo? E por que a gente tem tradição oral na Igreja Católica também? Porque simplesmente os que estão seguindo a Tora agora não acreditaram em Jesus Cristo. Então como é que você quer que tenha uma continuidade entre as duas coisas, hein? Dói ser burro assim. É um negócio que eu fico impressionado. Dói. Deveria doer. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.